Para confeccionar esse trilho de mesa, a gente vai precisar de barbante, mostarda, verde musgo, cru e telha. Todos eles na ordem 6, tá bom? Utilizei também uma agulha na numeração 3,5, deixa eu ver se foco aqui. 3,5 e uma tesoura. Já a plaquinha é opcional. Eu gosto bastante porque agrega valor. De medida, ficou em comprimento 117 centímetros, ou seja, 1,17 m, por 37 de largura e ficou pesando 350 gramas, gente. É muito econômico, é muito rápido. Espero que vocês gostem e vamos iniciar a nossa aula. Vamos começar nosso tutorial fazendo a laçadinha para subir as correntes. A gente vai fazer 80 centímetros de corrente e vamos ver no meu ponto, na minha tensão de ponto, quantas correntinhas dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. E agora eu vou parar para medir. Medir, e no meu caso deu 130 correntinhas. A gente vai voltar aqui na quarta corrente, 1, 2, 3, na quarta. Eu vou colocar aqui, pego uma laçada, coloco a agulha, retiro e faço meu primeiro ponto alto. E vou seguir com esse ponto alto até o final das correntes. Um ponto alto para cada corrente de base. Coloco e faço mais um ponto. Laço meu fio, coloco no próximo ponto de base, puxo e subo mais um ponto alto. E assim nós vamos seguir até... Oi, desculpa, gente. Nós vamos seguir até o final, tá bom? Cheguei aqui no último ponto, e nesse último ponto aqui, eu vou introduzir 6 no mesmo local. Então, eu já tenho 1, vou colocar mais 5. Um pouquinho mais apertado, mas vai dar certo. 2, que já tinha 1. 3. 4. E 5. Contando com um que já tinha, formamos 6 pontos altos no mesmo... Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos no mesmo ponto de base, que era a correntinha que estava ali no final. Agora, a gente vai vir voltando com um ponto alto para cada ponto de base que tá aqui. Assim. E a gente já aproveita e já vai escondendo esse fio, tá? Um fio a menos para arrematar no final da peça. Então, vamos lá. A gente vai voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. Laço a minha agulha, sempre escondendo o fio, já aproveita para fazer uma coisa só. Próximo ponto, um ponto alto. E assim, gente, a gente vai seguindo por toda a carreira, tá? Até chegar lá no final de novo, onde a gente vai fazer isso também. 6 pontos altos no último ponto de base. Já já a gente volta. Chegamos aqui no último ponto, vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Vamos inserir 6 pontos altos no mesmo ponto de base da correntinha, ok? Vou fazer os 6 e vou voltar para fechar com vocês. Ficamos aqui com 6 pontos altos. Chego aqui nessa primeira correntinha, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos lá subir a nossa segunda carreira. Na nossa segunda carreira, a gente vai subir 4 correntes. E ainda aqui onde está o aumento, no próximo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto, tá certo? Ficando assim com 3 correntes, uma corrente de separação e um ponto alto. Fazemos mais uma corrente de separação. E aqui onde acaba o aumento, vocês aqui vão ver que já vai começar um ponto para cada ponto de base. Então, a gente vai pegar, separar com uma corrente, pula o primeiro ponto. No segundo ponto, faz um ponto alto, uma carreira, pula o primeiro ponto, no segundo, um ponto alto, para já começar aquele efeito vazado da peça. Uma corrente, pula um ponto alto, no próximo, fazemos mais um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E assim vamos seguir até chegar lá no outro aumento. Cheguei aqui no nosso último ponto aqui, antes do aumento, e aqui já começa o aumento. Qual a diferença? A gente vai fazer a corrente e em vez de pular um ponto de base, a gente vai continuar no ponto de base, ou seja, não vamos pular um para ir para o outro, vamos continuar fazendo assim, continuando assim, o nosso aumento. Então, colocamos uma corrente e no próximo ponto de base, sem pular, vamos fazer mais um ponto alto. Colocamos uma corrente e no próximo ponto, um ponto alto, sem pular o ponto de base, até que termine a nossa volta aqui de aumento, gente. Isso vai fazer com que não emborque, tá bom? Uma corrente no mesmo ponto, introduzimos a agulha, no próximo ponto, introduzimos a agulha e fazemos um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. E seguimos assim até que a gente encerre o aumento da volta, que já é agora, encerrou, tá vendo? Aqui foi nosso último ponto de aumento. Aqui, a gente já começa novamente. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E vamos seguir assim durante a carreira todinha, até chegar novamente lá nos aumentos. Então, uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Vamos seguir assim até chegar aqui no final. Chegando aqui, a gente vai fazer juntos novamente. Voltei aqui antes de chegar no final para mostrar a vocês como a base, tá vendo? Ela fica retinha, ela não tá emborcando. Por isso que aqui na volta, a gente não vai pular um ponto de base, mas continua fazendo a corrente para que esse aumento continue. Então, vamos encaminhando até chegar lá no final. Cheguei aqui no último ponto antes do aumento. E agora, a gente vai fazer daquela maneira. Uma corrente, não vou pular um ponto de base e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base com uma corrente de separação. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, que seria esse, a gente tem aqui as nossas correntinhas. Então, a gente vai contar a corrente, tá? 1, 2. Na terceira, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Encerrando assim essa etapa da nossa peça. Vê como fica retinho, tá vendo? Porque ela é grande, é até difícil de mostrar. Retinho aqui e retinho aqui. Agora, nós vamos subir a nossa terceira corrente. Nessa nossa terceira corrente, a gente já tá dentro do primeiro aumento. Então, a gente vai subir agora, vai fazer um pouquinho diferente. Vai subir 5 correntes, tá? Porque vai ficar com 2 correntes de separação. No próximo ponto alto, que é o primeiro ponto do nosso aumento, a gente vai fechar um ponto alto. Ficando assim, 3 correntes, 2 de separação, um ponto alto. Aqui a gente já vem todo sem o aumento. Já terminamos a curva aqui, depois é que a gente vai completar. Então, a gente vai fazer um ponto alto, uma corrente de separação. E no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação. Laço meu fio. No próximo ponto alto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação. Laço meu fio. No próximo ponto alto de base, mais um ponto alto. Uma corrente de separação. Próximo ponto alto, um ponto alto.
E a gente vai seguir assim por toda a carreira até chegar lá no final. Caminhei por toda a corrente e aqui já se inicia, gente, o aumento, tá? Ele tá aqui, ó, a partir desse ponto aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte: 2 correntes e no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes e no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes e no próximo ponto alto, um ponto alto. Oi. 2 correntes e no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes e no próximo ponto alto, um ponto alto. Deixa eu só ver se terminou aqui. Não, ainda temos mais um ponto de aumento. Ele termina exatamente aqui, ó, gente. Tá vendo? Ele vai terminar nesse ponto. Então, vai ser o último ponto com 2 correntes e um ponto alto para cada ponto alto de base. E aqui já voltamos ao normal. Uma corrente e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto de base. E vamos seguir assim até chegar lá do outro lado no nosso aumento novamente. Andei por toda a carreira e já cheguei aqui, ó, no nosso primeiro ponto de aumento, tá vendo? A gente sempre segue esses 6 pontos aqui no início, e ele começa aqui. Então, aqui, de vez de colocar uma corrente e um ponto alto para cada ponto alto de base, a gente vai colocar 2 correntes, para seguir assim o aumento e a peça não emborcar. Então, a gente vai fazer 2 correntes e um ponto alto por ponto alto de base. 2 correntes, um ponto alto para um ponto alto de base. 2 correntes, um ponto alto para um ponto alto de base. Mais 2 correntes, e aqui a gente finaliza na terceira correntinha. 1, 2, 3, para que fique novamente 2 correntes de separação. Finaliza aqui com ponto baixíssimo. E assim nós terminamos a nossa terceira carreira, tá, gente? Aqui terminou. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo como fica os dois lados? Deixa eu botar assim pra vocês verem. E agora, nós vamos dar início à nossa quarta carreira, tá bom? Nessa quarta carreira, a gente já começa aqui, ó, dentro do nosso primeiro ponto de aumento. Então, a gente vai aumentar as correntes. A gente começou a anterior com 5 e essa a gente vai fazer com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laçamos a nossa agulha no próximo ponto alto de base, um ponto alto de base. Assim, iniciamos o nosso primeiro aumento aqui da curva. Aqui acabou, tá? A gente já vai entrar na nossa carreira de repetição. Do jeito que a gente vai fazer na primeira, a segunda, nesse bloquinho vazado, a gente vai continuar a terceira. Uma corrente, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Então, aqui fiz meu primeiro ponto alto, uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto de base. E vamos continuar trabalhando assim, uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto de base, até que a gente chegue lá no final, onde começa o aumento. Chegamos aqui no nosso primeiro ponto de aumento, e em vez de fazer apenas uma corrente de separação, nós vamos fazer 3. E no próximo ponto alto de base, um ponto alto. 3 correntes, próximo ponto alto, 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 um ponto alto. Assim terminamos o nosso aumento. E aqui voltamos à normalidade. Um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, até chegar lá no aumento novamente. Então, seguimos assim. Uma corrente de separação na lateral, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Uma corrente de separação, um ponto alto
em cima do ponto alto de base. Seguimos assim até chegar lá do outro lado, onde a gente faz o aumento novamente, usando 3 correntinhas. Lembrando, na primeira curva, fizemos uma corrente de separação e continuamos com um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Na segunda corrente, na segunda carreira, 2 correntes e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Na terceira, 3 correntes, que é essa que a gente tá fazendo, e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. As laterais foram a mesma coisa, foi uma corrente de separação em cima de cada ponto alto de base, por todas as 3 carreiras. Cheguei aqui no nosso primeiro ponto aqui, ó, de aumento, ele tá aqui, é esse aqui. E a gente vai trabalhar 3 correntes de separação e um ponto alto em cima do ponto alto de base. 3 correntes de separação e um ponto alto em cima do ponto alto de base. 3 separação, 3 correntinhas de separação e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Mais 3 separação, 3 correntes de separação. E aqui a gente vai contar 3 correntes. 1, 2, 3, coloca a agulha e finaliza com um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa quarta carreira. E ficou assim, gente. Finalzinho aqui. Aqui deixa eu só dar uma ajeitadinha pra vocês verem, tá? E ficou assim. Agora, a gente vai mudar essa sequência, tá bom? A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que aqui eu já tô dentro do meu aumento. Se aqui eu tinha 3 correntes, aqui dentro eu vou precisar colocar 4 pontos baixos, pra gente continuar fazendo assim o aumento na curva. Então, eu vou vir aqui, faço meu primeiro ponto baixo. E aqui eu faço 4. Que seria um 3 normal, mas a gente precisa do aumento. 2, 3, 4. No ponto alto de base, eu introduzo a agulha e faço mais um ponto baixo. Aqui foi o primeiro aumento dessa carreira, tá? Aqui já não tem mais aumento. Aqui tá uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, a gente segue colocando assim. Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto alto tem aqui, então boto um ponto baixo. Tem uma corrente aqui, então coloca um ponto baixo. O próximo é um ponto alto, a gente coloca um ponto baixo. E vai ficar fazendo isso, um ponto baixo na corrente, um ponto baixo, um ponto alto. Um ponto baixo na corrente, um ponto baixo no ponto alto. E seguimos assim até chegar lá no final, onde tem um aumento. Cheguei aqui nas minhas primeiras 3 correntes aqui de aumento. E vamos fazer o seguinte. 4 pontos baixos dentro dessas 3 correntinhas. 1, 2, 3 e mais um, 4. Um ponto baixo em cima do ponto alto de base e mais 4 pontos baixos, tá? Que é para continuar o aumento e essa peça não emborcar. Um ponto baixo em cima do ponto alto de base. Ponto alto. 2, abaixo 2, 3, 4. E no ponto alto de base, mais um ponto baixo. As 3 correntinhas, vamos botar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Em cima do ponto alto de base, um ponto baixo. Aqui, esse é o nosso último aumento. Então, 1, 2, 3, 4. Em cima do ponto alto de base, um ponto baixo. Acabou assim o aumento, tá? Então, a gente vai voltar a trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Aqui eu tenho uma corrente, um ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto alto, em cima desse ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Então, seguimos assim, trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base, até que a gente chegue lá no aumento.
Chegamos aqui nas nossas primeiras 3 correntes de aumento, já do outro lado da peça. E vamos fazer aquele aumento para não emborcar. Então, de vez de ser 3 pontos baixos, que era um para cada corrente, a gente vai colocar 4 pontos baixos. No ponto alto de base, um ponto baixo. E assim seguimos. Tem 3 correntes, vamos colocar 4 pontos baixos. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Tem 3 correntes, vou colocar 4 pontos baixos. 3, 4, oi. E no ponto alto, um ponto baixo, ok? Aqui é o nosso último aumento. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai fechar um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai encerrar fazendo assim, ó. Tá vendo essas 2 primeiras laçadinhas aqui, que é do ponto de base? A gente vai introduzir a agulha por trás, puxa essa laçada. E aqui atrás, a gente vai fazer assim, ó. Vira a peça, puxo aqui. Aqui eu vou deixar o fio passando pra depois arrematar, tá bom? E aqui eu puxo e aperto. Finalizando assim a nossa base. Agora a gente vai começar a parte colorida. Agora vamos iniciar aqui a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a nossa sexta carreira, contando com o ponto baixo. Então, você vai introduzir em qualquer lugar que você quiser aqui da peça. Eu deixo um espaço assim no fio, um espaço, um tamanho generoso. Introduzo a agulha aqui em qualquer ponto desse e já pego aqui, ó, e já passo. Faço 3 correntinhas, laço minha agulha, volto um ponto aqui de base e faço um ponto alto. Laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Laço novamente minha agulha, volto naquele ponto de base que eu pulei e faço um ponto alto. Laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Laço a agulha, volto no ponto que eu pulei e faço mais um ponto alto. Laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Laço a agulha novamente, volto para aquele ponto que eu pulei e faço mais um ponto alto. E assim eu sigo por toda a volta dessa carreira, sem aumento, sem diminuição, só assim, gente. Inclusive lá na curva que a gente vinha fazendo aumento, eu vou mostrar para vocês. Olha como tá ficando. E aqui a gente já chegou na curva e não vai alterar nada, gente. Vou pular um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Volto lá naquele ponto que eu pulei, faço mais um ponto alto, pego novamente minha laçada, pulo um ponto de base, um ponto alto, volto naquele ponto que eu pulei, um ponto alto. E assim a gente vai seguindo por toda, gente, toda a peça. Sem aumento, sem alteração, sem nada. É só isso. Laço, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, volto lá naquele ponto de base que eu pulei e faço mais um ponto alto. E assim eu sigo por toda a peça até a gente finalizar essa carreira, tá bom? Então, quando eu finalizar, que eu for encontrar aqui essa carreira que está sendo construída, eu volto aqui com vocês pra gente finalizar junto, tá bom? Cheguei aqui, vou finalizar a minha carreira e já vou subir fazendo pontos, meio ponto, finalizar assim, gente, um ponto baixíssimo, uma correntinha e já começo aqui um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos fazer seguir assim, um ponto baixo para cada ponto de base. Ok? Um ponto baixo para cada ponto de base. O celular tá desfocando, gente. Seguimos assim. Um ponto baixo para cada ponto de base. Mais uma vez, chegamos à curva, onde a gente geralmente inicia os aumentos. Só que nessa carreira aqui de ponto baixo, a gente não vai fazer. Então, a gente vai só seguir até o final. Cheguei aqui no final, vou pegar as 2 últimas laçadas, passo o meu barbante pra trás,
E aqui eu finalizo. Cortar. Passo aqui por dentro do anel que ficou e aperto. Vocês vão notar que vai dar uma embabadadinha aqui do lado, tá? Mas não se preocupe, conforme a gente vai fazendo a peça, ela vai esticando. Agora eu vou vir com telha. Também vou colocar em qualquer lugar que eu queira aqui. Deixa um pedaço maior, tá? Que é pra gente dar um acabamento no final. Eu gosto de deixar um pedaço grande. 1, 2, 3. Laço a agulha, vou um ponto atrás e faço um ponto alto. Laço a agulha, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. Laço a agulha, volto o ponto, um ponto alto. E a gente vai continuar fazendo isso por toda a volta, tá? Sem aumento, sem diminuição. A gente só segue assim. Uma laçada, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma laçada, volta o ponto que pulou, um ponto alto. Eu encontro vocês quando a gente terminar essa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, tá? Vou fazer mais um ponto, pra gente concluir aqui juntas. E fecho com um ponto baixíssimo aqui nessa corrente de cima. Tá vendo? Fechei. Aqui eu já dou uma correntinha, que já conta como um ponto baixo. E aqui eu vou andar um ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar nos aumentos. E aí vai ter uma modificação, tá? Uma alteração, porque senão agora lá na curva vai começar a emborcar a peça. Então vamos andando, quando chegar lá a gente se encontra. Aqui eu já achei onde começa o meu aumento, tá vendo? É só seguir a carreira. Então eu já tô aqui no primeiro aumento. Então o que é que eu vou fazer, gente? Vou continuar aqui no intervalo entre um X e outro, aqui, ó. Eu vou colocar 2 pontos baixos. Vamos ver lá como é que a gente vai fazer? Um ponto pra base. Aqui, ó, no meio do X, aí eu vou colocar 2. 1, 2. Esse aqui eu não faço, só faço 1. E no intervalo entre um X e outro, aí eu coloco 2. 1. No intervalo entre um X e outro, 2. Vou seguindo assim até o final do aumento. Aqui eu já concluí, tá vendo? Aqui já é o último ponto onde eu fiz esse aumento, tá? Pra fazer esse arco aqui, pra ele não emborcar. E aqui em diante, até chegar lá do outro lado, que é igual a esse aqui, a gente vai andar um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, a gente se encontra lá. Cheguei aqui no aumento do outro lado e a gente vai trabalhar daquela mesma forma, tá bom? No meio aqui do X, um ponto alto. No intervalo entre um X e outro, aqui a gente coloca 2 pontos baixos, tá bom? Um ponto alto, 2 pontos baixos. Um ponto alto, 2 pontos baixos. E assim a gente vai seguir até que acabe esse aumento, que é ali no final da curva. Então, lá a gente se encontra, tá bom? Cheguei ao fim dos aumentos aqui. E aqui agora eu vou seguir só fazendo um ponto baixo até o final da carreira. E lá a gente se encontra para finalizar essa parte aqui em telha e começar uma nova cor. Minha carreira tá quase acabando e eu vim dar uma grande dica a vocês aqui. Então, meninas, ouçam com atenção. Vocês percebem que para minha tensão de ponto tá tudo retinho. Tanto aqui a curva, quanto o corpo do trilho de mesa. Tá retinho, ó, de um lado e do outro. Sem embabadar, sem emborcar, sem nada. Mas se sua tensão de ponto for maior que a minha, digamos que é maior que a minha, então, aqui pelo meio, onde a gente não teve nem aumento nem diminuição, você pode estar alterando. Como? Primeiro, se seu ponto é mais folgado que o meu, você pode trocar a sua agulha por um tamanho menor. Se mesmo assim continuar embabadando, você pode fazer diminuições aqui na laterais. E como é que faz essas diminuições? Digamos que tá embabadando, eu já troquei a agulha e não adiantou. Então, aqui, ó, eu vou pegar um exemplo, que eu ia fazer um ponto baixo aqui, eu não fecho agora. Eu pego aqui, ó. Pego um, não fecho, pego outro e fecho os dois de uma vez só.
Aqui eu já tenho uma diminuição. Mas digamos que foi o contrário. Seu ponto é bem apertadinho e pequeno. Você aumentou a agulha e mesmo assim não funcionou. Então, aqui você pode fazer o quê? Um aumento. Aqui eu sigo, aqui ó, um aumento. Aí eu faço um ponto, aí no outro eu posso fazer outro aumento e vai sentindo a peça e vai esticando. O aumento é 2 pontos no mesmo local de base. Eu precisava dizer isso a vocês, por quê? Muitos tutoriais você faz e não dá certo para sua tensão de ponto. E você acha que tem alguma coisa errada na receita. E às vezes é só adaptação. Se vocês observarem, existe a mesma peça com várias videoaulas. Por quê? Na maioria das vezes são adaptações para o ponto de tensão. Então, essa é a minha dica e espero que seja proveitoso para vocês também. Aqui, como de costume, que vocês já estão acostumados, eu vou passar o fio aqui para trás, porque essa cor, por enquanto não, essa cor eu não vou usar mais. Passei o fio, viro a minha peça, corto aqui, ó. Passo o fio por dentro do anel e já puxo aqui para finalizar. E a gente já vai colocar outra cor. Continuando a nossa aula, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa carreira vermelha. Aliás, telha. Vou deixar um espaço maior. Puxo minha linha e já faço 3 correntinhas aqui. E já sigo meu trabalho. 1, 2, 3. Laço, volto um ponto e faço o meu ponto alto. Laço novamente a agulha, pulo o ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Laço novamente a agulha, volto um ponto, mais um ponto alto. E nisso eu vou trabalhar assim, laçando, pulando um ponto, fazendo um ponto alto. Laço, volto o ponto que eu pulei, mais um ponto alto. A gente vai trabalhar assim mais uma vez por toda a volta. E no final a gente se encontra. Gente, desculpa o barulho que vocês vão ouvir, mas tem uma construção aqui perto da minha casa e não dá pra controlar isso. Então, vamos lá. A gente terminou a 9ª carreira. Primeira, segunda, na terceira correntinha, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e sigo no próximo ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E a gente vai fazer isso por toda a volta, sem aumentos e sem diminuições. E lá a gente se encontra. Concluí aqui a carreira. Precisei parar porque o rapaz ligou uma máquina e não dava para ouvir. Terminei aqui. Vou introduzir minha agulha por trás. Pego essa laçada, deixa eu aumentar ela aqui, e passo para trás, gente. E lá atrás eu vou cortar, como eu já vinha fazendo nas outras. Corto aqui. Passo o fio dentro do anel e aperto. Encerramos assim mais uma carreira, tá? Vamos agora, nessa 11ª carreira, trocar novamente o nosso fio pelo mostarda. E vamos, gente, construir essa carreira em X da mesma maneira que as outras, tá? Sem aumentos, sem diminuições. Deixo um espaço, pego em qualquer local aqui da peça e faço novamente 3 correntinhas. Laço a minha agulha, volto um ponto e faço o meu primeiro X. Laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Laço a agulha, volto o ponto que eu pulei e um ponto alto. Vamos fazer a mesma coisa que fizeram nas outras carreiras, sem aumento, sem diminuição. Vamos ao redor de toda a peça e a gente se encontra. Novamente, concluí aqui a carreira. E a gente vai vir numa terceira corrente. 1, 2, 3. Introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e no próximo ponto, começo meu ponto baixo para cada ponto de base. Mas nessa aqui vai ter uma alteração lá na curva, tá? Vai ter um aumentozinho. Então, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. E lá na curva, a gente se encontra. Cheguei aqui na curva, no primeiro ponto de aumento. Eu sempre me guio pela base, tá? Achei aqui o primeiro ponto, tá vendo ele aqui? Que ele começa a aumentar. Então, achei ele e sigo aqui, ó. Então, cheguei. Aqui eu vou trabalhar assim. Um ponto baixo. E na divisão aqui dos 2x, colocar 2 pontos. Um ponto baixo, 2 pontos. No mesmo local. Um ponto baixo,
no mesmo lugar do próximo ponto de base, 2 pontos. Fazendo assim o aumento. 1 ponto, 2 pontos. 1 ponto, 2 pontos. E assim eu vou trabalhar por toda a curva. Chegando aqui no final, a gente volta a trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Trabalhei dessa maneira, 1 ponto, 2 pontos no mesmo lugar, fazendo o aumento, até terminar aqui, ó, onde começou esse aumento. Então, me guio por aqui. Fui, terminei. Então, agora nós vamos seguir normalmente um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá na outra extremidade, lá na outra curva. Na outra curva, a gente vai trabalhar da mesma maneira. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, tá vendo? É por causa disso que a gente tá fazendo aumento, ele tá emborcando. Se você botar pra cima, ele emborca pra cima, botar pra baixo, ele vai emborcar pra baixo. Então, por isso que nessa etapa é muito importante esse aumento dessa curva. Então, aqui eu já achei aqui, ó, meus 6 pontos iniciais. Pego o primeiro e já sigo guiando. Aqui já começa o nosso aumento, que fica entre um X e outro, tá? A gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, no próximo, 2 pontos baixos no mesmo local. Fazendo assim o nosso aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo local. Vamos seguir trabalhando assim por toda a curva, tá? Chegando no final da curva, nós vamos voltar a trabalhar novamente com um ponto baixo para cada ponto de base. No final da curva, a gente se encontra. Cheguei aqui no último ponto, tá? De aumento da minha curva. Achei aqui os 6 primeiros pontos. No primeiro aqui eu venho, cheguei ao fim. Aqui a gente volta a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar essa carreira. Cheguei no final dessa carreira, como vocês já sabem, a gente vai introduzir a nossa agulha aqui nesse ponto. Pegar essa laçada, passar para trás. Aqui eu corto e passo o fio dentro dessa laçada, gente. E apertamos. Seguimos agora para a nossa penúltima carreira. E dessa vez a gente vai usar a cor cru. Vamos iniciar a nossa penúltima carreira. Como vocês já sabem, deixa um pedaço generoso aqui do fio. Já puxo, já subo 3 correntes, tá? 1, 2, 3. Volto um ponto, laçando a agulha e faço o meu primeiro ponto alto. Laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Laço a agulha, volto o ponto que eu pulei e faço mais um ponto alto. Laço, pulo o ponto de base, no próximo um ponto alto. Laço novamente, volto para o ponto que eu pulei e faço mais um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar por toda a volta da peça, tá, gente? Sem aumento, sem diminuição. Terminei agora essa carreira e vou iniciar a nossa última carreira, gente. A gente já vai finalizar a nossa peça. E é uma hora prazerosa, né? Então, aqui fechei com ponto baixíssimo, subi uma corrente. E aqui eu vou subir 3. 1, 2, 3. Volto aqui, laço a agulha, dou um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, gente, desculpa aí, mas vocês sabem que eu tenho um menino pequeno. Então, vamos lá. Um picô, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto de base, a gente vai subir novamente o picô. 1, 2, 3. Geralmente, as pessoas pegam aqui, né? Eu pego aqui, ó. Entre um ponto e outro, eu acho mais prático, menos trabalhoso e a peça cresce mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou subir 3 correntes. E volto aqui no meio entre um ponto e outro. É nesse vão que eu puxo e fecho com ponto baixo. Próximo. 1, 2, 3, 4. E no quinto, eu vou subir mais 3 correntinhas. Vou no espaço entre um ponto e outro. E fecho com ponto baixo. 1,
2, 3, 4. E no quinto, mais 3 correntinhas pra gente fazer o picô. Deu pra entender até aqui? E assim os picôs vão aparecendo e nossa peça criando forma. A gente vai continuar fazendo isso, um picô, 4 pontos baixo, mas no quinto a gente coloca mais um picô. Então, já fiz um picô, coloquei um ponto aqui, 2, 3, 4. E no quinto, eu subo mais 3 correntinhas. Volto no espaço aqui dos 2 pontos e fecho com ponto baixo. Seguinte, faço a mesma coisa. A gente vai fazer isso por toda a volta, meninas. Lá no final, encontro vocês. Aqui, tô encaminhando, gente, já pra finalizar a peça. Aqui, vou fazer meu picô. Meu último picô. E aqui, encaminho mais 1, 2, 3, 4. E aqui, eu já tenho um picô, certo? Que foi o primeiro que a gente fez. Vou colocar a agulha aqui nessa brechinha. Vou passar meu fio pra trás. E aqui, eu vou cortar com vocês, como a gente fez em todas as carreiras. Cortei o fio. Passo ele aqui no meio desse anel. E aqui, finalizamos a peça. Eu vou arrematar o meu aqui, deixa eu mostrar a vocês. É fio. Eu vou arrematar aqui, colocar minha plaquinha e volto pra mostrar pra vocês. Aqui está o nosso trilho de mesa, gente, já finalizado. E olha que perfeição, bem retinha, sem ondulação. Espero que vocês tenham gostado. Da próxima eu melhoro mais, eu vi que a imagem está descentralizada.